Continuando então, pessoal. Então, a primeira que nós falamos lá, a lei do Eusébio de Queiroz, ela vai então tentar proibir o tráfico de escravos. Claro que isso causou a revolta de muitos proprietários de escravos, que eram grandes fazendeiros. Eles iriam ter prejuízo. Estima-se que durante a época da escravidão no Brasil, aconteceu o tráfico de africanos em torno de 4 milhões nesse período. Era muita gente que vinha para o Brasil trabalhar na produção do açúcar. E esse fator, ele acabou com a vida de muitas pessoas. Acabou com a vida de muitas famílias que tiveram que se deslocar de um outro continente para vir em um outro continente. E hoje a gente pensa que se existe muito preconceito, muito racismo, a gente tem que lembrar de todo esse período da história que vem trazer assim um pouco desse entendimento. Não é da noite para o dia que vai acontecer, que vai se desenvolver o racismo, mas são anos e anos de reconstrução histórica. Por isso que hoje a gente se fala muito em desconstruir tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo de ruim que foi construído. O que dizia a lei do ventre livre? A lei do ventre livre, ela tinha uma contradição, porque a partir da data que foi criada essa lei, 1871, então os escravos estariam livres, porém com algumas ressalvas. Eles estariam livres com 8 anos de idade, em troca de uma indenização. Com 8 anos de idade, o dono de escravos recebia uma indenização de 600 mil réis. Caso contrário, ele poderia ficar com esse escravo até os 21 anos. E aí ele não pagava multa. Como se fosse um tutor, como se fosse como é que eu posso dizer, alguém que estava lhe dando um apoio, mas em outras palavras ele manteria o africano como escravo. Então criou-se a lei do ventre livre, porém e com essas duas ressalvas. Com 8 anos de idade, o dono dos escravos recebia uma indenização. Caso contrário, ele ficaria com esse escravo até os 21 anos. Ele não receberia nenhuma indenização. E aí depois nós temos outra lei contraditória, que foi a lei dos sexagenários. Vejam bem, estaria livre todo escravo que completasse 60 anos. Então vocês imaginem como que era a vida de um escravo. Trabalhava duro, era torturado. Qual dos escravos chegaria aos 60 anos? Então essa lei ela é muito contraditória, porque ela não fazia sentido. Poucos escravos, poucos africanos conseguiriam chegar aos 60 anos de idade, por causa das condições rígidas. E aí, por fim, em 1888, nós temos a Lei Áurea, chamada de Lei Áurea, que foi a lei que aboliu definitivamente a escravidão. Essa lei foi assinada pela princesa Isabel. E aí, lembrando outro fator que eu acabei de explicar para vocês, que tinha o fator econômico, a exigência da Inglaterra, mas também tinha a questão da resistência escrava. A resistência africana sempre foi lembrada como algo que não desmerece a luta, para tirar aquela ideia de que as pessoas pensam que o escravo não fazia nada, que o africano nunca lutou contra a escravidão, quando na verdade isso é mentira. Ele sempre lutou, ele sempre resistiu à escravidão. Muitos inclusive até se matavam para dar prejuízo para o seu senhor. Então essa lei áurea ela significou muita coisa para os escravos, mas ao mesmo tempo também não, porque muitos continuaram escravos. Ela demorou anos para ser concretizada. Muitos donos de escravos não gostaram dessa lei, porque eles tiveram prejuízo. Mas, de certa forma, eles conseguiram abolir a escravidão
de forma muito lenta e gradual. Foi exatamente isso que os fazendeiros também queriam, apesar de irem contra todo esse processo. Então é isso, pessoal. Seria essa mais ou menos a explicação. E aí tem 3 questões, 3 perguntinhas bem rápidas que vocês vão responder. E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Hoje à noite eu estarei à disposição de vocês. Beleza? Muito obrigado e boa noite.